Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Devaneio. Eu sou o Arthur. Eu sou o Victor. E dessa vez no Devaneio nós vamos lembrar daqueles momentos que não são muito bons na cultura pop, que são as mortes. Quando nós nos despedimos de um personagem que nós gostamos, ou às vezes é uma morte inoportuna, uma morte que ela é chocante ou impactante. Então a gente vai fazer aqui uma dinâmica. Eu trouxe 5 personagens que eu lembrei, que vieram aqui na minha mente, e o Victor trouxe 5 personagens que vieram à mente dele, ok? Que ele tem anotado ali. Eu não sei os que ele trouxe e ele não sabe os que eu trouxe, ok? Então vamos lá, o Victor vai começar com o primeiro personagem que ele lembra que a morte foi marcante pra ele. Peguei, né? Separei aqui um bem óbvio, que é a morte do Mufasa no Rei Leão, quando ele é empurrado pelo Scar no desfiladeiro. É uma das mortes que mais me chocou quando era criança, de todas, que quando a gente assiste o Rei Leão, tudo indica que o Mufasa vai morrer. Mas, quando a gente é criança, ninguém tá preparado pra aquilo. E quando o Simba chora no corpo do pai dele morto, daquela manada que atropela o Mufasa, aquela parte, cara, é muito emocionante pra criança. Eu acho que toda criança fica pensando em coisa ruim, na própria morte do próprio pai, assim, se identifica com o Simba e se sente mal. E é uma das mortes mais traumatizantes das infâncias de todas as crianças. Aí tu fica uma raiva do Scar absurda, meu. Eu lembro que pra mim a morte pegou mais quando eu assisti pela segunda vez, porque eu sabia que ele ia morrer, eu sabia que ia passar raiva de novo. Eu acho que é por isso que o Scar, ele é um dos maiores vilões do cinema, assim, dos filmes da Disney, com certeza. Eu acho que ele é o maior dos filmes da Disney, justamente por causa da morte do Mufasa, porque eu não consigo lembrar agora de uma morte da Disney mais emblemática que a do Mufasa. Não, acho que não tem. Mais que a do Mufasa não tem. Tá. Eu vou dizer aqui o meu número 1, a que eu trouxe aqui, que não é o número 1, assim, que é a que mais mexeu comigo, mas é a que eu botei em primeiro lugar aqui pra falar, que é a do Boromir, em Senhor dos Anéis. Essa morte aqui, ela é uma morte chata. Não, eu tinha pegado e postado na minha lista, sorte que eu botei umas reservas aí. Não, é que é do Boromir. O Boromir é aquele personagem que quando ele, no começo dos filmes, a pessoa não se identifica muito com ele. Ele é um personagem que é chato e ele evolui muito durante os filmes. Até o ponto dele morrer e tu ficar, caramba, eu não acredito. E como o Senhor dos Anéis, ele não é um filme que é muito pesado, assim, ele não é um filme que é infantil, ele é mais adulto que o Harry Potter, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele não chega a ser adulto que nem um Game of Thrones. Ele não sai matando todo mundo, não é desse jeito que funciona. E na Sociedade do Anel, como eles são os heróis ali, pra quem tá assistindo o filme sem ler os livros, a pessoa não imagina que um deles vai morrer. E o Boromir, ele se sacrifica ali pra salvar eles ali na floresta, toma ali as flechadas daquele orc, e é muito triste a morte dele. Tanto que depois o pai dele surta, e é toda aquela loucura, mas é uma morte que é bem chata, é uma morte que incomoda bastante quem assistiu os filmes e gosta muito. A morte do Boromir, que eu ia pôr na minha lista também, ela é uma morte que me pegou mais no livro. Na primeira vez que eu assisti o filme, ela também me marcou, mas o Boromir, pra mim, ele tinha mais aquele negócio de chato no filme, e faz muito tempo que eu assisti os filmes, então eu não lembro direito. E como os livros são mais recentes, na hora que eu li a morte do Boromir, eu acho muito interessante a construção que tem no início dele chegando no Conselho do Elrond, que eles explicam, fazem a Sociedade do Anel, etc. E o Boromir, ele fica falando toda hora, vamos pra Minas Tirith pra ajudar na batalha, etc. Quando eles vão avançando na história, ele vai sendo corrompido pelo anel. Então, ele começa muito bom, assim, ele tá empolgado, dá pra ver que ele diverge às vezes, mas ele é uma pessoa de bom caráter. E vai passando, e ele vai se corrompendo pelo anel, tomando decisões, assim, meio egoístas, porque ele quer o anel, e culmina naquele pavor, assim, pra tentar tomar o anel do Frodo, retoma a consciência e morre de uma forma muito gloriosa. Eu acho isso sensacional na morte do Boromir, é muito emocionante a conversa dele com Aragorn, que ele fala que queria ter seguido ele como rei dele. Então, por isso, eu acho uma das mortes, simplesmente uma das mortes mais marcantes da cultura pop no geral. Livro, filme, é muito bom. E o Boromir, que ele é o Ned Stark também em Game of Thrones, agora esqueci o nome do ator. Agora eu vou botar uma que eu também espero que o Arthur não tenha pego e colocar na lista dele, que é a morte do K, o Joe, do Blade Runner 2049. Eu, sinceramente, adoro esse filme, mas eu não lembrava do nome dele. Por mais que eu ame esse filme, cara, eu não conseguia lembrar o nome do personagem, porque K não é um nome muito... Não sei se todo mundo tem essa dificuldade que eu tenho para lembrar de nome, mas é sensacional o jeito que ele morre, por causa que, nesse ponto é um spoiler, não sei se alguém nunca viu esse filme, mas vá ver, é que o K do Blade Runner 2049, ele morre acreditando que ele quer dizer, ele não morre acreditando, mas ele acredita boa parte do filme que ele é a filha do Harrison Ford, né, que ele acreditava que ele era o filho do Harrison Ford, quando na verdade ele tem as memórias implantadas da filha do Harrison Ford. Então, a morte dele no final, onde ele deixa o Harrison Ford ver a filha dele e meio que tá tudo bem pra ele morrer ali na neve, deitado no gelo,
É sensacional aquela morte dele. É muito emblemática, porque ao mesmo tempo que ele aceita a morte, ele também percebe que ele não é o personagem principal da história, porque ele achava que ele era o importante, mas também ele se torna importante por causa disso. O personagem dele ganha a carga que precisava, o propósito que precisava. Eu acho sensacional a morte dele. Uma das melhores mortes do cinema. Pronto, a morte também do K no Blade Runner, ela pegou também, e pra mim o Blade Runner é um filme melhor. Não sei se é melhor, mas eu gosto mais do Blade Runner do Interestelar, por exemplo. Quando o pessoal vai falar de um filme atualmente que todo mundo que vai falar assim, meu filme preferido é Interestelar. Se for pegar ali ficção científica, eu prefiro Blade Runner. Eu gosto muito de Interestelar, é um filme que eu acho muito bom. É um dos meus preferidos de ficção científica, mas eu prefiro o Blade Runner. Eu gosto mais da estética do Blade Runner, do visual. Eu gosto mais do jeito que o Blade Runner conta a história, mas eu também adoro o Interestelar. A segunda morte que eu botei é uma morte que eu já chorei assistindo o filme. Eu sei que o Vitor já chorou assistindo. E o nosso pai, que nos indicou esse filme, já chorou assistindo, que não tem como. Vitor, quer tentar adivinhar, Vitor, a morte que eu pus? Eu já sei, do Máximos, do Gladiador. Exatamente. Não tem como, cara. Quando a pessoa, ela tá ali, assistindo o Gladiador, e ela tá imersa no filme, não tem como não se emocionar, pelo menos na primeira vez que tu assiste o filme. A trilha sonora do filme é impecável. A fala do Máximos, depois, durante a morte dele, ele tem algumas falas marcantes durante o filme, mas quando ele vai morrer ali no leito de morte, a fala que ele diz ali é muito marcante. Todo mundo indo pegar ele ali no final, na arena, depois de ele ter enfrentado o Imperador, que é feito pelo Joaquin Phoenix, né? Que é um filha da com letra maiúscula. Ele é infernal, aquele personagem. O Joaquin Phoenix sabe fazer o personagem filha da Não é a primeira vez que ele faz um desgraçado. E ele encarnou mesmo. E tu sabia que o Máximos ia morrer, porque ele vai lutar, não sei se é um spoiler. Pisca aí, alerta de spoiler na tela pra galera, mas... Tu sabe que ele vai morrer. Ele vai lutar contra o Imperador com o ferimento que ele faz antes da luta quando o Máximos tá preso. Então tu sabe que ele vai morrer. Tu fica ali querendo acreditar que ele pode não morrer, mas no fundo tu sabe que ele vai morrer. Só que o jeito que o Gladiador conta a morte, e depois eles fazem aquele dele indo pros Campos Elíseos, passando a mão nos campos e vindo o filhinho e a esposa dele que foram assassinados ali brutalmente também pelo exército do Imperador, ele indo se encontrar com eles, e a trilha sonora, que é uma aula de trilha sonora, é o topo das mortes. Eu botei aqui em segundo lugar porque foi como foi vindo na minha cabeça, mas pra mim é o topo, é a morte mais marcante pra mim do cinema que eu assisti. Cara, eu gosto muito também dessa cena. Eu assisti recentemente o Gladiador, tem uns dias atrás. Teve uma experiência assim dúbia. Ao mesmo tempo que eu adorei o filme, eu achei o começo dele pior do que eu lembrava. Ele é, eu não tenho uns problemas com o ritmo, que eu não vou me prolongar falando disso agora, mas eu acho que no final ele se ajeita muito bem, e a parte de que quando ele toma a punhalada do Joaquin Phoenix pra frente é sensacional. É cinema, como diz o This is Cinema ali, aparecendo o Scorsese. É sensacional. É absoluto cinema, esse é o meme. É muito bom. E a trilha sonora é da Lisa Gerhard, não sei como é que pronuncia o nome dela, com o Hans Zimmer, que é um dos maiores compositores de Hollywood, né? Ele tá em Interestelar também, pra galera que ama a trilha sonora de Interestelar, que depois virou aquela bomba daquela ritmada Interestelar, aquela boss daquele funk, mas a trilha sonora de Interestelar é feita pelo Hans Zimmer também. Agora eu vou falar a minha terceira morte com S, né? Mortes no plural, porque não é só de um, é de dois personagens. São da Setsuko e do Seita, que são do Túmulo dos Vagalumes, os irmãos do filme, né? Que é uma das mortes, com certeza, mais pesadas de todos os filmes. Esse filme faz qualquer um chorar, quer dizer, faz qualquer um que tem um coração chorar. A construção da morte, até a morte deles, é incrível, né? Ele mostra o que acontece depois da guerra, assim, depois que já tá tudo destruído, que eles perdem a mãe deles, de um bombardeio, né? Eu não me lembro agora, eu tenho quase certeza que não é que não é da bomba nuclear, né? É de um bombardeio normal. Faz tempo que eu assisti o filme. Eles têm que ficar com a tia deles, se eu não me engano é isso. Eles ficam com a tia deles, mas a família deles a família da tia deles é mesquinha, eles não querem dar muita comida pra eles, eles meio que recebem pouco, eles bebem só o caldo do arroz, que tem algum nutriente, mas ele sente aquela injustiça que ele tá recebendo, ele e a irmã dele,
e ele pega a irmãzinha dele pra sair. Isso é muito triste. Só que ele é uma criança, ele não tem condição de cuidar da irmãzinha dele. Eles passam a morar sozinho e eles até têm momentos alegres, mas depois tu percebe, quer dizer, logo tu raciocina, isso não tem como dar certo, e realmente não dá certo, eles estão tomando água poluída. O filme não é alegre. O Túmulo dos Vagalumes, se a pessoa for uma pessoa, se tu é chorão e tu vai assistir Túmulo dos Vagalumes, pode ficar com o lencinho do lado que tu vai chorar. O filme é pesado desde o começo até o final do filme. Tem ali momentos que tu dá risada, mas é quase zero. O filme é muito pesado. Eu só não botei na minha lista porque eu esqueci. Se eu tivesse lembrado, eu tinha posto com certeza. A morte da irmã dele é de partir o coração. A dele também é de partir o coração, porque ele morre de tristeza. A irmã dele morre de fome. E é triste demais. Esse filme é sensacional. Recomendo pra todo mundo que não assistiu. É meu preferido do Estúdio Ghibli. Como um filme, assim. Eu gosto muito de Castelo Animado, mas como um filme, assim, eu acho que o Túmulo dos Vagalumes é o melhor. E não é do Hayao Miyazaki, que é o grande gênio do Estúdio Ghibli. Mas é um puta de um filme. Quem não assistiu... Eu acho que ele é do Isao Takahata. Eu vou até checar. O Takahata foi o mesmo que fez o Conto da Princesa Kaguya. E ele é parceiro do Miyazaki. Ele foi chefe do Miyazaki por um tempo. E os filmes dele são muito bons também. O pessoal fala muito de Miyazaki. O Isao Takahata já é falecido. Mas o Túmulo dos Vagalumes é sensacional. O Conto da Princesa Kaguya é sensacional. Os outros filmes que eu não tô lembrado agora são sensacionais. Assistam todos os filmes do Estúdio Ghibli que não tem erro. Exceto o Conto de Terra-Mar. Antes do terceiro lugar aqui, que eu separei o meu, eu gostaria de pedir então o seu like, o seu comentário, ali a sua inscrição aqui no canal ajuda muito. Nós estamos aqui no começo ainda. Por mais que nós batemos essa marca de 500 inscritos, ainda é o nosso começo. Nós estamos engatinhando ainda nesse mundo do YouTube. E digite aqui qual que foi a morte que te marcou, aquela morte que tu falou, caramba, eu não acredito, ou que tu chorou porque a morte foi muito triste, ou que tu ficou com raiva porque a morte não foi nada a ver, como por exemplo a do Neji Naruto, uma morte completamente descabida. Então comenta aí embaixo, curte, compartilha com alguém, com algum amigo, olha, tu lembra dessas mortes aqui ou não? Muito obrigado aí. E a morte que eu deixei aqui, em terceiro lugar, mortes também no plural, o evento catastrófico do Casamento Vermelho em Game of Thrones. Na minha opinião, das séries que eu assisti até hoje, é a coisa mais marcante que aconteceu. É absurdo o jeito que eles constroem essa cena, esse episódio. A música, a trilha sonora, fica na cabeça até hoje. É uma trilha sonora melancólica, que tu sabe que tem algo de errado no fundo. O jeito que eles matam, alerta de spoiler de novo, e quem tem ali estômago fraco pode pular um pouco esse vídeo. O jeito que eles matam a esposa do Robb Stark, grávida, com a adaga na barriga dela. Depois eles matam o Robb Stark, e depois eles vão lá e matam a mãe... Isso tudo com a mãe dele assistindo. Ela vê o filho dela morrer. Ela vê a noiva do filho dela, grávida, do neto dela, morrer, tudo na frente dela. Todos os Stark que estão ali, do exército, que estavam jantando com eles, todos são assassinados e envenenados com vinho. E ela, no final, ela degola uma das esposas lá daquele desgraçado que eu esqueci o nome dele. E ele vai lá e termina com ela também. Então, e ela, pra mim, é o Stark mais legal até então. Ela é muito boa mesmo, a mãe do Robb Stark. E é uma cena que marca. Todo mundo que já assistiu Game of Thrones, se perguntar qual que foi a morte de Game of Thrones mais marcante, Casamento Vermelho. E Game of Thrones tem algumas, mas Casamento Vermelho é traumático na mente de cada um que assistiu essa infeliz dessa série. É impressionante mesmo. O Vitor não lembra. Na verdade, o Vitor assistiu comigo, né? Ele não assistiu a série, mas o Casamento Vermelho eu tava assistindo e ele tava na sala enquanto eu tava assistindo e ele viu, acabou por ver. Foi o maior spoiler da minha vida. É que é foda, essa cena é muito forte. Uma outra morte marcante aqui, menção honrosa também no Game of Thrones, é a morte do Martell. Eu esqueci, é Oberyn Martell, que ele morre por montanha, explode a cabeça dele. Ela é mais chocante do que qualquer outra coisa, mas é bem pesada também. Quarto lugar, senhor Victor Hugo. No meu quarto lugar, eu vou intercalar com uma morte de um anime, que é a do Ganância do Fullmetal Alchemist Brotherhood. Porque pra mim, além dessa morte ser muito emblemática, assim, na história desse anime, do mangá também, eu acho que é a morte mais emocionante pra mim do mangá inteiro. Mais até do que a do Maze Huggs, que eu cogitei bastante se eu colocaria nessa lista. Pensei que o Arthur poderia até colocar. Pra mim, me pega mais, porque o Ganância, ele é, como diz o nome, ele é a ganância, né? E no final da história, né, ele opta por se sacrificar em prol dos amigos que ele fez, né, que são todo o pessoal ali do exército, dos bonzinhos, do Edward, etc. E o que não é comum pra alguém que tem o nome de Ganância, né? Seria o contrário, ele sacrificar todo mundo por ele.
mas ele chega na redenção do personagem, eu acho muito bom isso, o jeito que ele se sacrifica, as últimas palavras dele, toda a cena é muito emocionante. Ele ajudando na batalha final é incrível. Pra mim é um dos melhores momentos do anime inteiro, do mangá, facilmente um dos melhores personagens e uma das mortes mais emblemáticas dos animes, na minha opinião. Eu não botei do Hugs também, que é muito pesada também pela reação do Mustang, né? Que é um personagem ali que ele parece ser completamente frio. É um personagem que não é abalado por nada. E quando tem aquela cena, né, que parece que está chovendo, que ele chora no túmulo do Hugs ali, eu acabei não botando, mas é mesmo uma morte muito triste de um anime que é espetacular. Inclusive tem vídeo aqui no canal. Então, se você quiser procurar aí um vídeo nosso de Fullmetal e a relação dele com a guerra, você está à vontade. E em quarto lugar, eu também pus a morte de um anime. Eu botei a morte aqui, que é a morte do Meruem em Hunter x Hunter. Que anime espetacular, que construção espetacular, que arco espetacular que tem que é o arco das formigas quimera. É uma das melhores construções de vilão que eu vi em um anime até hoje. E é um vilão que tu quase chora ali com a morte dele. E no começo do anime tu tem raiva dele. No começo do anime não, no começo do arco das formigas quimera, tu vê o Meruem, tipo, ele é porra louca, ele não tá nem aí pra humanidade, ele não tem sentimento nenhum, ele é sangue no olho. Até aparecia a Komugi, né? Que ela joga Shogi com ele, é Shogi? Se eu não tô enganado. Não, no começo ele começa jogando Shogi, depois ele vai pra outro jogo, só que a Komugi é jogadora de Go. Quando ele se enjoa de todo mundo e derrota o campeão do Shogi, ele vai pro Go, que é um jogo, acho que inventado do Togashi, que é tipo um Shogi, mas não é. Ah, ok, inventado pro anime. Isso. Aquelas bolotinhas que eles empilham uma em cima da outra. E o jeito que o Meruem morre, de novo, alerta de spoiler, mas o jeito que ele morre é muito pesado, porque não tinha como matar o Meruem. Ele é o personagem mais forte que apareceu, pelo menos no anime. Não sei como é que é no mangá, mas no anime ele é com certeza o mais forte. Tanto que pra conseguirem matar ele, eles explodem uma bomba ali com o Netero, e essa bomba envenena o Meruem. E não tinha como matar, porque imagina, ele é um personagem que ele se adapta, né? Que ele evolui. E esse veneno vai matando ele aos poucos. E ele deita do lado da Komugi, no leito de morte dele, e começa a perguntar se ela ainda tá aí. E ele vai pegando no sono e vai morrendo. E a Komugi tá do lado dele. E ele pergunta várias vezes: Komugi, ainda está aí? Komugi, ainda está aí? E essa é uma cena que quebra mesmo o coração, que era um personagem que tu queria que morresse, tu queria que metesse a porrada nele no começo do arco, tu queria que eles arrancassem a cabeça do Meruem, e no final tu fica querendo que ele vivesse mais um pouquinho, né? É muito triste a morte do nosso Mano Verde, o Piccolo de Hunter x Hunter, o Meruem. Pra mim ele é uma mistura do Piccolo com o Mewtwo do design. me dá essa impressão. Não, que o Piccolo, o Cell, Arthur. O Piccolo também é verde, mas o personagem que eu acho que é mais parecido com ele é o Cell, né? O que o que pega no Meruem também, do desenvolvimento da trama, né? O arco das formigas quimera pra muitos é muito parado, mas ele, desde o início, ele é trágico. Então, se tu pega e entende isso, tu já chega, quando tu vê o personagem, mesmo antes dele se redimir, tu diz, esse personagem não tem como passar desse arco, não tem como esse personagem sobreviver. Caso contrário, vai todo mundo morrer. Então ele é necessário pra história que ele morra. Ele vai se humanizando e tu chega, e tu pensa todo esse momento, quando isso acontece, tu já chega, tu pensa assim, não tem o que fazer, mesmo que ele se torne uma pessoa boa, é tarde demais pra ele, porque depois de tudo que foi feito, o único destino desse personagem é a morte. Isso é absurdo, porque tu já tá feito, é que nem aquele meme, já tá feita a merda, e quando o Meruem ele começa a ficar bom, ele já tá morto, ele só tá respirando ainda, mas ele tá com veneno no corpo dele, ele dá bom, e começa a refletir sobre a vida. Começa isso, começa aquilo. E daí tu já fica, caramba, esse personagem vai morrer. E eu vou sentir a morte dele. E é dito e feito. Tu sente a morte do Meruem. É uma das mortes dos animes que mais me marcou. Talvez seja a que mais me marcou até hoje. É uma morte muito forte ali. Último da minha lista, eu tava muito na dúvida entre colocar esse outro que eu vou botar nas menções honrosas, que é o Dumbledore do Harry Potter. Eu acho que é uma baita de uma morte. A questão dele de ser o personagem que ele é em todos os livros, em todos os filmes, também nos livros, desde o começo, ele é aquela figura, ele se torna uma figura paterna pro Harry Potter. Uma coisa que eu nunca tinha assistido o filme do Harry Potter, assisti recentemente, porque eu só tinha assistido o primeiro. Tem muitas coisas esquisitas em Harry Potter, mas a história é muito, muito boa, assim, é muito família, mas ao mesmo tempo ela vai ficando sombria. Mas o Dumbledore é sempre aquele cara que tá ali pro Harry, sabe? E ao longo dos filmes ele é essa figura que ajuda sempre. No negócio ali do tempo, ele meio que já dá a dica quando eles usam o vira-tempo pra o que eles devem fazer. Aí esse personagem
personagem que é um pilar pro Harry Potter, ele morre, é sensacional a morte dele, né? E também tem toda a questão do Snape, se ele é traidor ou não, né? E pra mim foi muito bom não saber nada de Harry Potter quando assisti os filmes, que a experiência foi bem marcante. E Harry Potter, pra mim, é o único filme que conseguiu fazer. Não é o único que conseguiu fazer, mas é o que fez melhor. É mágico, tem aquele. Parece que a magia é quase que palpável em Harry Potter, assim. Tu sente que as coisas ali. Eles conseguiram criar um mundo pro filme, assim. Já tinha nos livros, mas criaram pro filme um mundo que transmitisse a magia deles. Uma coisa que o Animais Fantásticos, mesmo representando o mesmo universo, não fazem. Consegue comprar a ideia de que tem um mundo mágico ali. E os Animais Fantásticos, obviamente o 2 e o 3 são horríveis, são filmes que me deram muita raiva mesmo, porque eu gosto muito de Harry Potter, mas a morte do Dumbledore também é muito marcante. A do Snape também eu acho marcante, mas aí tá como menção honrosa também a do Snape. A do Snape eu não acho tão marcante assim. Quando eu assisti Harry Potter, eu depois fiquei me perguntando como é que as pessoas acharam tão marcante. Por causa que uma das minhas críticas à morte do Snape é que eu acho que o Snape é um personagem que ele é muito bom, mas ele não cria um carinho nem quando ele morre, assim. A gente tem que criar todo um aparato de que ele tava fazendo tudo pro bem do Harry Potter, da família eu não sei como é que é nos livros, mas do jeito que ele morre ali no filme, naquela parte pra cobra do Voldemort, eu acho muito rápido, não acho muito emocionante, não me pegou como pegou, por exemplo, a do Sirius, que é o tio do Harry Potter, podia muito bem estar nessa lista. A do Sirius é muito rápida também, porque ele simplesmente cai naquele negócio ali dos mortos, ele toma uma vada que dá, abre a alma dele, vai vapt-vupt por aquele portãozinho lá. Que é raba, ele toma uma vara que é raba. Aí a rapidez da do Sirius não é um problema, porque é justamente esse é o ponto bom da morte do Sirius, é que é um negócio muito abrupto, diferente do Snape, que tu pensa, não deveria ser tão rápido, na minha opinião, pelo menos. Não foi tão bem desenvolvido. Mas sabe o que eu acho que a morte do Snape, ela pega muito pros fãs de Harry Potter? O ator morreu, e daí fica com esse negócio, né? Ai, mas a morte do Snape, e o ator morreu, e foi bem triste isso, né? A última morte que eu deixei aqui na minha listinha. Faz tempo que eu assisti esse filme, mas essa é uma das mortes que mais me marcaram, assim, talvez não seja a morte que eu mais senti, assim, tipo, putz, o personagem morreu. Titanic e a morte do Jack, naquela porcaria daquela porta que, sim, cabiam os dois em cima da porta, e aquela velhinha desgraçada chutou o Jack pra fora. E é uma morte que te revolta, cara, eles vão ali conversando e o Jack vai morrendo aos poucos, e o Leonardo DiCaprio é um puta de um ator, e tu fica olhando aquele cara indo morrer, e ela em porta, e tu fica, pô, não vamos botar os dois em cima da porta, e os caras com as lanternas buscando as pessoas que estão morrendo, certo? E eles buscam ela depois e põem em cima do bote, e tu fica, meu Deus, cara, o Jack cabia em cima dessa porta. É uma morte que te deixa enfurecido, não sei pra quem tá assistindo aí, mas eu fico, toda vez que eu assisto Titanic, eu tenho que ver essa cena que o Jack morre porque não cabiam duas pessoas em cima de uma porta. Gente, uma porta é grande pra caramba, cabe duas pessoas de boa. Muita raiva quando assisto essa cena de novo. Essa cena já foi parodiada por IA umas 1 milhão de vezes, né, cara? Nós deixamos aqui menções honrosas. Eu tenho aqui as minhas, o Vitor tem as dele. Vamos passar rapidamente por elas. Gente, pra quem assistiu Cowboy Bebop, eu queria pôr muito o Spike Spiegel e pra quem assistiu o Odisseia no Espaço, colocar o HAL 9000. Bom, esses personagens pra mim são sensacionais, mas o Arthur não assistiu, então eu preservei a experiência dele, viu? Eu escutei alguma coisa, mas escutei por cima. Vamos lá, vou fingir que não ouvi. Eu botei aqui de menção honrosa o John, do Pink on Blau, que nem tem o meme, do Peaky Blinders. A morte dele é muito chata de ver, é uma morte que machuca bastante quem tá assistindo a série, porque ele é um personagem bastante carismático. Eu deixei aqui também a morte, que é uma morte mais recente, que é a do Tangerina, no filme do Trem Bala. É uma morte muito filha da mãe, porque ele é um personagem muito bom, cara. Muito bom mesmo, que ele morre ali com o pescocinho dele jogando groselha pra fora. E uma morte que eu não podia deixar de falar, um vídeo de mortes da cultura pop, a pessoa não falar da morte do Glenn em The Walking Dead. Aquilo ali foi um evento pra todo mundo. Eu não assistia The Walking Dead assim tanto, eu assisti até a terceira temporada. Pra mim, depois a série é muito ruim. Cai demais o nível da série depois da terceira temporada. E a minha mãe acompanhava a série na época. A cena do Negan esfarelando a cabeça do Glenn com a Lucille ali, com o taco de beisebol, é muito pesada, né? É uma menção honrosa, quase que é um sexto elemento aqui na lista, porque é uma morte que todo mundo tava esperando pra ser, porque era o Unidunité do Negan, né?
Ninguém sabia quem que ele ia dar-lhe a tacada de beisebol na cabeça. A pessoa, quem que será que ele vai matar? Quem será que ele vai matar? E sobra pro nosso Japinha, sobra pro Glenn. Não é só o impacto deles terem perdido um amigo, é uma morte que visualmente tá merda, é horrível. Eu não tenho nada a comentar porque eu não assisti The Walking Dead. Já ficou um silêncio sepulcral aqui. Então, com esse clima fúnebre, de alegria na tristeza, é que eu me despeço de vocês. Eu mando um beijo na bunda e até segunda, pra todos aí que assistiram o vídeo. Se você gostou, de novo, peço que se inscreva aqui no canal, que comente alguma coisa, principalmente alguma ideia pra um vídeo que possa vir, ou alguma morte que nem eu disse durante o vídeo ali, alguma morte que te marcou. É isso, muito obrigado e até mais.